conferiu aí na sua Bíblia, eu queria que você grifasse esse texto e o pensamento que nós estamos trazendo, que é: enchei-vos do Espírito. E nós entendemos que Deus está usando o apóstolo Paulo. E no momento que ele resolveu escrever isso, o Espírito Santo estava com ele. E ele fez isso sob a orientação de Deus, do Deus Espírito Santo. Amém? Enchei-vos do Espírito. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite, das irmãs, é para o ponto que está aqui embaixo, que é a ação do Espírito Santo em Paulo. Como cristãos, nós precisamos conhecer a história cristã, porque nós depositamos a nossa fé na história cristã. Essa fé que tem um efeito salvífico na minha vida e na sua vida, essa fé que nos salva, que é dom de Deus, nós temos que depositá-la em algo substancial. E nós depositamos na história cristã. E na história cristã, a história de Jesus, a história da vida dos discípulos, a história da vida de Paulo, as histórias do Antigo Testamento, nós vamos lendo e assim nós ficamos sabendo de coisas que nós não sabíamos. Tudo que nós conhecemos e sabemos é porque nós lemos ou ouvimos alguém falar. Jamais eu poderei me orgulhar dizendo que eu sei, porque o que eu sei é porque eu aprendi com alguém. Se puder tirar médio, é bom, deve ser aqui nesse retorno, pode tirar retorno. É porque eu aprendi com alguém. Se alguém não tivesse me ensinado, eu não saberia. E tem coisas que eu sei e que você sabe, que nós aprendemos com pessoas que já morreram, estão na glória. Eu aprendi muitas coisas com meu pai, que foi um pastor. E eu tive que levar o seu caixão até o cemitério, porque chegou o dia final dele, aqui na terra. E ele já está com o Senhor. Então, o que nós aprendemos é porque nós lemos, ou então alguém nos ensina. E Jesus nos instruiu a estar sempre na posição de discípulos. Discípulo quer dizer aprendiz. E Jesus, uma vez, ele orou assim: eu te dou graças, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Ele agradeceu a Deus numa oração e deixou muito claro que quando Deus quer, Ele revela, e quando Ele quer, Ele oculta. O conhecimento é algo que nos faz entrar no reino de Deus. E se você não entende que a história cristã ela tem alguns fundamentos, e existem fundamentos que nós temos que conhecer. O Espírito de Deus não tem como operar na sua vida e na minha vida. Quando o Espírito Santo chega, ele busca em mim e busca em você a palavra. Quando ele chega, ele traz a palavra. E a espada que o Espírito Santo usa é esta palavra. E eu chamo a sua atenção para a ação do Espírito Santo em Paulo, na vida de Paulo, porque é somente sobre esse prisma que nós conseguiremos enxergar
algumas coisas. Por exemplo, eu tenho que dimensionar a minha identidade. Eu tenho que saber que eu sou identificado como cristão. Eu sou identificado como povo de Deus. Eu sou identificado como discípulo de Jesus. E por que me identificam assim? Qual é a marca distintiva que está em mim e em você que nos faz ser identificados como povo de Deus? É o Espírito Santo. E como é que eu posso dimensionar isso, medir isso, entender e compreender isso? Se não for pelo prisma que a própria história me oferece. Eu tenho que enxergar a ação do Espírito Santo na vida de Paulo, porque é com ele, foi ele que Deus usou para me instruir e para me ensinar sobre a salvação. E eu entendo pelos ensinos que ele, Paulo, traz, que o Espírito Santo usou para nos fazer compreender que não existe salvação sem arrependimento. Deus não perdoa quem não se arrepende. Não existe salvação sem fé. Eu me arrependo, mas eu tenho que colocar a minha fé na palavra. Não existe salvação sem conversão. Quem ia naquela direção, ele passou a ir numa direção totalmente oposta, diferente. Não existe salvação sem regeneração. Deus não faz uma reforma na nossa vida, Ele faz uma transformação. Não existe salvação sem justificação. Se Deus não me justifica, eu não posso ser salvo. Eu vou para o inferno. Não existe salvação sem adoção. O processo da adoção, Deus usou Paulo para explicar sobre isso. Não existe salvação sem santificação. Existem algumas pessoas que pensam que elas vão ser salvas porque elas carregam a Bíblia e a harpa, e porque estão em algumas igrejas. Mas a Bíblia, ela nos traz verdades que muitas vezes faz o nosso coração ficar triste, mas são verdades necessárias para mim e para você. A Bíblia diz que muitos que até frequentam igrejas vão ficar no dia do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que muitos vão chegar diante dele e vão dizer: mas eu expulsei demônios no seu nome, eu curei enfermos. E ele vai dizer assim: eu nunca te conheci. Essas notícias da Bíblia, elas nos deixam tristes. São notícias tristes, mas são reais, são verdadeiras. E como é que nós podemos entender a salvação e compreender a salvação, se nós não entendermos que a ação do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo foi algo de Deus? Deus quis fazer assim. E Paulo, então, ele vem dizer para mim e para você, pelo Espírito Santo, que nós temos que nos encher do Espírito. Ele diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E você acredita que tem muitas pessoas que cantam hinos e sabem hinários quase que inteiro de cor, e não têm um relacionamento íntimo com Jesus, porque não entende quem é a pessoa do Espírito Santo, e não dá lugar à pessoa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo agia na vida de Paulo, ele usava Paulo para fazer você compreender e entender o projeto que Deus tem para a sua vida.
Usando algumas ilustrações, nós vamos lá no Antigo Testamento e a gente vê que o Espírito de Deus, ele estava lá. O Espírito Santo, nós entendemos que ele é Deus. E o próprio apóstolo Pedro, quando ele falava com Ananias e Safira, com Ananias ele dizia assim, você mentiu a Deus, mentiu ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. E vários textos bíblicos nós poderíamos ler sobre o Espírito Santo na Bíblia, que vem com vários símbolos, como pomba, rio, água, orvalho, e etc. Você conhece. E textos que nos mostram que o Espírito Santo é Deus. E que o propósito de Deus é que o Espírito Santo, ele venha e na sua experiência humana, você possa ter experiência com este Espírito, que é o Espírito de Deus. E a Bíblia deixa claro que dentro de você, Deus só quer o teu Espírito. Dentro de você é só o teu Espírito, e o Espírito Santo, e Jesus, e Deus Pai. Porque Jesus disse, eu e o Pai viremos e faremos morada dentro de você. E ele disse, o Espírito Santo habitará dentro de você. Irmãos, é dentro. É dentro. É na sua imaginação, na sua memória, na sua razão, no seu entendimento, nos seus sentimentos, na sua vontade. Em tudo o Espírito Santo, ele está. Nada escapa à onisciência, à onipotência e à onipresença dele. Nada. Esse Deus é capaz de contar quantos fios de cabelos cada um de nós temos na nossa cabeça. Cada um de nós. E se ele pode fazer isso, fisicamente falando, você imagina então, no seu interior, dentro de você. Ele sonda os corações. Ele perscruta. Ele vai no íntimo e ele olha as intenções de cada um. E o escritor aos Hebreus, ele disse que a palavra ela é apta para discernir e mostrar para nós quem realmente nós somos. Aí o Espírito Santo vem através da história e através da palavra, e ele mostra quem nós somos realmente, porque nós não conhecemos nem a nós mesmos. Às vezes pensamos que somos e não somos o que estamos pensando que somos. E quando a gente começa a olhar para a história e a gente vê a ação do Espírito na vida de Paulo, o Espírito Santo começa a falar conosco. Por que que ele agia na vida de Paulo? Porque ele queria usá-lo para nos transmitir verdades indispensáveis para nós. Irmão e irmã, não se entra no céu só com carteirinha de membro de igreja. Isso é uma pregação que não dá ibope para ninguém. Não se entra no céu cantando corinhos e cantando hinos. Se o Senhor estava dizendo para aqueles que expulsaram demônios, os poderosos, para aqueles que disseram que estavam fazendo milagres no nome dele, Jesus estava dizendo, eu nunca vos conheci. Você pode imaginar o filtro que existe aí. Certo é que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Mas não nos esqueçamos que quando a misericórdia está chegando, a justiça de Deus chega junto. E Deus tem que ser justo. Absolutamente justo. Ele não pode ser injusto. E se o Espírito agiu na vida de Paulo, e ele escreveu verdades que estão aqui nas cartas bíblicas, que a maioria dos cristãos dos dias de hoje não estão vivendo, Deus vai ter que ser justo. Ah, irmão, mas a morte de Jesus na cruz, mas o sangue de Jesus, sim, o sangue de Jesus tem poder.
Deus estabeleceu que ninguém vai entrar na presença dele se não for pelo sacrifício, pelo sangue. Mas o sacrifício e o sangue nos dá uma condição para nós nos arrependermos e alcançarmos o perdão. Não nos dá o direito de nós escondermos erros e pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E o Espírito de Deus, 24 horas por dia, Ele trabalha na minha vida e na sua vida. E Ele nos identifica como alguém que faz parte do corpo de Jesus. Ele coloca em nós uma identidade dizendo para nós, ó, você é parte do corpo. Você não é só membro da igreja, você não tem só a carteirinha. Ser membro da igreja, às vezes, está fácil nos dias de hoje, das igrejas por aí. Mas ser membro do corpo de Jesus, tem que ter o Espírito Santo aí. E aí vem a pergunta para mim e para você. Esse Espírito, ele se move. Lá no Antigo Testamento, então, aparece um homem chamado José. O que Deus quer falar comigo e com você? E de repente alguém que nem crente era, mas estava se expressando assim, onde nós vamos encontrar um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Onde nós acharemos um homem desse? Alguém já testemunhou que você é um José? Alguém já disse assim, olha, eu não encontro alguém como você, em quem há o Espírito de Deus. Quando alguém tem o Espírito Santo com ele, ele é respeitado. Aonde ele vai. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção, significa que aonde ele chegava, ele era uma bênção, as pessoas que o cercavam eram abençoadas. Com o Espírito Santo agindo na vida, José pode fazer algo que um homem normal não faria. Ele pode receber revelações que um ser humano normal não receberia. Com o Espírito Santo de Deus agindo na vida, ele pode descer o mais profundo das dificuldades para estar preparado, para depois subir e ser o primeiro. Existem pessoas que buscam muito bênçãos de Deus. E Deus está olhando assim, esperando. Você não vai buscar o meu Espírito Santo, não? Você não tem desejo de receber o Espírito Santo? Você não quer que o Espírito Santo haja na sua vida? Nós agimos muito, muito, muito. E as pessoas que convivem conosco nos conhecem. E sabem todas as nossas ações. Existem pessoas assim que só de olhar já sabe o que você vai fazer. Já conhece os seus trejeitos. E já sabe que você é uma pessoa difícil. E às vezes fica até quieto e vai saindo de perto. Mas quem tem o Espírito Santo é diferente. A ação do Espírito na nossa vida nos muda, nos identifica como cristãos verdadeiros. Como pessoas que não vivem religiosidade, mas que vivem uma vida cristã abundante. Como pessoas que não é qualquer um que anda por aí, mas é povo de Deus. O Espírito Santo, ele nos marca. Quando você olha para o Antigo Testamento, pode mudar, irmão. Você vê, o Espírito do Senhor se apoderou de uma forma assim, tão forte dele, que ele despedaçou o leão. É um caso ilustrativo que nos mostra a vinda do Espírito e a ação do Espírito. Aí você começa a ler a história, como eu dizia, você começa a pensar e começa a entender e a compreender como é que o Espírito Santo age. Ele quer dominar todos os aspectos da minha vida e da sua vida. Deus nos deu o Espírito Santo
não é para ficar passeando conosco. Deus colocou o Espírito Santo à nossa disposição, não é para os momentos em que a gente acha, agora acho que eu vou cultuar Deus, aí o Espírito Santo está lá. Não. Deus colocou o Espírito Santo para nos fazer viver 24 horas por dia, orando sem cessar. Ah, irmão, mas assim também é demais. Ligadinho, não desliga. É ligado, constante, 24 horas. A todo instante, está ligado. O Espírito Santo não quer que você desligue. Ele quer que você fique ligado, 24 horas por dia. Mas é possível isso? Pergunta para ele. Quando nós olhamos para a vida de Davi, aí a gente vê que naquele dia que ele recebeu a unção, o Espírito de Deus se apoderou da vida dele. Aí o Espírito Santo aparece como óleo. E você começa a ler a história, e você começa a imaginar, e o Espírito Santo que mandou escrever essa história, ele começa a falar com você. Isso é uma ilustração, lá no Antigo Testamento, para te fazer entender as verdades espirituais. Quando você olha para essa construção do tabernáculo, Deus falou assim com Moisés no monte: Moisés, olha, faz tudo conforme eu te mostrei, não muda nada. Porque esse tabernáculo era o tipo, e era como se fosse o céu, onde Jesus Cristo entraria. E Deus então vem com o seu Santo Espírito, e a Bíblia diz: eu o enchi do Espírito de Deus. Encheu Bezalel, para que ele tivesse capacitação para fazer tudo o que seria necessário fazer. Porque aquele tabernáculo teria que ser feito conforme o projeto de Deus. Deus tem um projeto, irmãos. Quando eu falava da misericórdia de Deus, chegou a misericórdia, chegou a justiça dele, mas o plano dele também chegou junto. Porque o Deus não muda o plano que ele tem, não vai mudar. O plano de Deus já está estabelecido. A misericórdia não vai anular o plano de Deus. Deus tem um plano e o plano dele vai ser executado. E de forma justa. Quando você começa a ler no Antigo Testamento, o Espírito sobre Bezalel, no meio de tantas pessoas, Deus destaca esse homem. No meio de milhares de pessoas, você diz: mas será que Deus me vê? Deus te vê. Será que o Espírito Santo está interessado na minha vida e me encher? Sim, Ele está. Muito interessado. O Espírito Santo te conhece desde o ventre da sua mãe e antes do ventre. É o que a Bíblia diz. Seu corpo estava ainda informe no ventre da sua mãe, estava sendo formado, o Espírito Santo está lá, querendo fazer de você um templo da habitação dele. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê o Espírito Santo na vida de João Batista. Se o senhor puder, o senhor vai virando aí para mim, irmão, por gentileza. Olha esse texto: porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Estava falando sobre isso agora. Desde o ventre da sua mãe, o Espírito Santo já estava enchendo a vida dele. Vira, irmão. Olha aí, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Maria, ela estava vivendo a sua vida normal, e de repente o anjo aparece, e ela não entendeu como aconteceria aquilo com ela. Mas a mensagem veio: o Espírito desce sobre você. Se você não entende como Deus pode fazer certas coisas, irmão, irmã, o Espírito Santo vai descer, ele está sobre você.
Ele está na sua vida. Ele vai fazer o que você não tem condições de fazer. Ele agia assim na vida do apóstolo Paulo. Isabel, aconteceu que quando ela ouviu a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre. Olha o Espírito Santo tomando a vida de crianças que nem têm o entendimento. E ela então profetizou, ela disse: quem sou eu que me venha visitar aquela que vai gerar o meu Senhor? Olha a ação do Espírito. Em tudo que você pensar, o Espírito Santo está aí, meu irmão, minha irmã. Em tudo. Ele age em todas as esferas, em tudo ele age. Zacarias foi cheio do Espírito e profetizou. Simeão foi para o templo. Por que ele foi? Porque o Espírito Santo estava sobre ele. E ele foi exatamente no momento em que a criança, Jesus Cristo de Nazaré, chegaria. Deus tinha prometido isso para ele. Quem tem o Espírito Santo sobre a sua vida, na sua vida, ele vai para os lugares certos no momento certo, não fica andando em lugares errados. O Espírito nos conduz, nos guia, nos enche, nos prepara. Assim também o próprio Jesus foi batizado, e quando ele foi batizado em forma de uma pomba, olha, um outro símbolo do Espírito aí. O Espírito desceu sobre Jesus, e a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. O próprio Jesus Cristo foi cheio do Espírito para mostrar para nós o que é viver cheio do Espírito Santo e ser conduzido e ser guiado pelo Espírito Santo. O próprio Jesus aprendeu a obediência. Você quer obedecer o Espírito Santo e a voz do Espírito? Você tem que entender quem Ele é. E Deus mostrando o Espírito Santo desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E no último dia da festa, Jesus pôs-se em pé, então ele disse: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras? Jesus disse: vai ter que crer em mim, mas como diz as Escrituras? Como diz as Escrituras significa que você tem que receber Jesus, que é a própria palavra. E quando você o recebe, ele promete assim, ó: águas vivas fluirão do seu interior. Aí você não entende direito o que ele está falando, mas aí São João, aí ele explica. Ele diz assim, ó, ele estava falando do Espírito que ele daria. Porque o Espírito não tinha sido ainda dado, porque ele não tinha sido glorificado. Ele seria glorificado só depois da sua morte e ressurreição. Seria glorificado pela sua ressurreição. Isso aconteceu no último dia, e aí isso nos faz lembrar, irmãos, e Deus nos faz, entre outras coisas, lembrar que para tudo na nossa vida existe um último dia. Tudo existe um último dia. Por mais sucesso que você tenha, vai chegar um dia que isso acaba. Por mais saúde que você tenha, olha, não adianta, tem o último dia. Por mais que você ame os seus entes queridos e os seus parentes, a festa acaba, irmão. E no último dia da festa, fica aquele sentimento: o que eu tenho? O que eu consegui? Então Jesus se põe em pé para preencher esse vazio e ele diz que ele pode preencher, como ele disse para a mulher samaritana. Como? Ele diz: pelo Espírito Santo. E este Espírito, ele vai ensinar vocês, ele vai me glorificar, ele vos guiará. Eu vou enviar outro Consolador, do mesmo como esse que sou eu, é o significado da palavra grega, e ele habita com vocês e estará em vós. João, ele dizia assim, olha, eu tenho batizado vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Irmão, você está gostando desse assunto do Espírito Santo essa noite? Por favor, ame esse assunto, abrace isso. Nos dias que nós vivemos sem o Espírito Santo, você não vai sobreviver, espiritualmente falando. Só com a ação do Espírito Santo de Deus.
Na mesma hora, garantiu Jesus, ele ensina você o que você há de falar. E essa promessa era para eles e é para você também. Não fale demais. Jesus disse assim: vocês vão dar conta de todas as palavras ociosas que vocês disserem. Não diga tudo que vem à cabeça. Pondere as suas palavras. Fale as palavras que o Espírito Santo te dirigir para falar. Assim, você estará sempre edificando os que estão te ouvindo. Porque as tuas palavras ou elas edificam ou elas corrompem quem está te ouvindo. Principalmente quando alguém tem uma raiz de amargura. Quando ele tem uma raiz de amargura, ele vai semeando aquilo na orelha de muita gente. E aqueles irmãos que você gostava, ele chega e começa a falar mal, e aí você já começa a ficar com dúvida. Cuidado com o seu ouvido e com a sua língua. Cuidado, cuidado. Sabe quem pode te dirigir nisso? E te levar ao sucesso total? O Espírito Santo. Ele vai te ajudar quando você estiver ouvindo. Ele vai dizer para você, ó, é o encardido, é ele. E quando você estiver falando, ele vai dizer, fecha sua boca. E soprou sobre eles, isso foi depois que ele ressuscitou, e nós não vamos falar sobre esse assunto. Ficai em Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém, e o que foi que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, você conhece essa história. O que eu dizia? Você tem que olhar para a história. Quando você começa a olhar para a história, você começa a exercitar a sua fé. E aí o Espírito Santo, que não é só o Espírito Santo que aparece na história, mas é o Espírito Santo real, que está no nosso meio, ele começa a trabalhar na sua vida. Ele vem o processo do convencimento. Todos foram cheios do Espírito Santo. Quando você continua olhando para a história, você vê que eles impunham as mãos e recebiam. Quem quer receber o Espírito Santo? Põe as mãos. Você já pôs as mãos sobre alguém e alguém recebeu o Espírito Santo? Ah, não, irmão, isso é só o pastor. Depende da sua fé. Alguém pôs as mãos sobre você e você recebeu o Espírito Santo? Eu sei que a Bíblia está me dizendo que eles impunham as mãos e recebiam. E também quando Pedro estava falando, só de falar, o Espírito Santo desceu sobre a vida deles que estavam lá. Você sabe que o Espírito Santo pode descer agora? E te tomar poderosamente? Se você não é batizado, só porque eu estou falando do Espírito Santo de uma forma simples, ele pode já chegar e te batizar. E eles eram enviados pelo Espírito, e Paulo sabia dessas coisas, irmãos. Você pensa que Paulo não sabia das palavras de Jesus, que Jesus no último dia da festa, ele se colocou em pé e disse, quem tem sede, vem a mim e beba? Paulo sabia dessas coisas, ele ouvia essas histórias todas. Isso talvez não tivesse nem sido escrito, mas foi escrito depois, mas era de conhecimento deles. Eles estavam então, esses discípulos, cheios não só de alegria, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Às vezes você vai em algumas festas e as pessoas estão cheias de alegria, estão muito alegres. Às vezes estão até praticando pecado, porque a Bíblia diz que chocarrice é pecado. Identifica a palavra de Deus, Paulo que escreveu isso. Chocarrice é gracejo grosseiro. Existem determinadas graças e determinadas piadas que não são relevantes, até passam no crivo da Bíblia, mas aquelas que se tornam não passam de chocarrice ou gracejos grosseiros, a Bíblia qualifica como uma obra da carne. E o Espírito Santo que está na nossa vida, ele não se agrada disso não. E tem muitas pessoas que estão nas festas cheias de alegria, mas não estão cheios do Espírito Santo. É diferente, irmãos. Ser cheio do Espírito, você pode ser alegre, não tem problema nenhum, vai ser alegre. E a alegria do Espírito, quem sabe, é só quem sente. O Espírito enche a vida daqueles que estão interessados nele, que estudam sobre ele, que leem sobre ele.
e que dizem: eu quero conhecer esse Espírito. Eu estou vendo esse Espírito na vida de Bezaleel, estou vendo ele na vida de Sansão, estou vendo ele agir na vida de José, vendo ele agir na vida do próprio Cristo, na vida dos discípulos. Estou vendo que eles falavam e recebiam, eles impunham as mãos e recebiam. E quando eles eram enviados para algum lugar, o Espírito Santo que conduzia e que enviava. Que Espírito é esse? Eu estou interessado em saber mais sobre esse Espírito Santo, e eu quero esse Espírito Santo na minha vida. Ah, você está interessado, meu servo? Você está interessada, minha serva? Diz Deus, né? Assentado no seu trono. É tudo o que Deus queria, que você tivesse interesse. Que você saísse da posição de desinteresse e se colocasse na posição de interessado. Recebestes o Espírito quando creste? Isso significa que para receber o Espírito Santo, você também pode refletir, você pode pensar. Ele chega e faz uma pergunta: vocês creram, não creram? Sim, creio em Jesus, creio em Jesus como Salvador. Aceitou Jesus como Salvador? Aceitei Jesus. Eu creio que Ele é o único que pode me salvar e me levar para o céu. E quando você aceitou Jesus Cristo e creu nele, você recebeu o Espírito Santo? Aí eles responderam: nós nem ainda ouvimos falar que existe Espírito Santo. Quem aqui já ouviu falar que existe Espírito Santo? Está muito tímido, irmão. Você está muito tímida, irmã. Você já ouviu falar que existe Espírito Santo? Imagina Deus olhando para você. De repente, Deus: você já ouviu falar sim, mas eu tenho notado que você não tem tido muito interesse por ele, não. Você prefere agir pela sua cabeça. Você tem ouvido falar sim que existem uns dons espirituais, mas olha, eu nunca te vi buscando, não. Senhor, me dai o dom tal, me dai aquele outro dom. Buscai os melhores dons. E eu vou mostrar para vocês, diz Paulo, um caminho mais excelente ainda, que é o amor. Porque dom sem amor também não vai valer nada, vai cair naqueles que, se estiveram diante do Senhor, Jesus disse: eu nunca vos conheci. Aí você vai olhando para os textos bíblicos e você entende que Paulo escolheu a direção do Espírito Santo. Ele poderia continuar com aquela mesma cabeça que ele tinha antes de encontrar com Jesus na estrada de Damasco. Mas o Senhor disse para ele: vai ser duro para você recalcitrar contra os aguilhões. Hein? Vai ser duro. Quer recalcitrar? Ele resolveu escolher ser dirigido por ele. Vê que o Espírito Santo está falando com você. Essa decisão é sua. Você tem que dizer para Deus. Você não precisa falar com a sua boca, você tem que dizer com a sua vida, com o seu coração: eu quero, Senhor. E o teu Espírito faça o que ele tem que fazer em mim, por mim e através de mim. E Paulo, então, ele dizia: a minha palavra, a minha pregação não é linguagem persuasiva, mas é demonstração do Espírito de poder, porque a sua fé, ele dizia: meu irmão, eu quero que se apoie não em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Pobres irmãos, coitados daqueles que estudam um pouco a Bíblia e acham que eles fazem muito sucesso porque eles ensinam a Bíblia. Jesus disse que quem ensina vai ter mais responsabilidade. E ele ainda disse: não queirais ser mestres. Mas tem muita gente que se intitula mestre e se acha mestre. Precisa buscar o Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você entende com muita clareza que tudo é dele, tudo é por ele. E só ele sabe. E que você não sabe nada, mas se você tem alguma revelação que ele te dá, você só tem que estender a sua mão, que é a fé, para receber e agradecer a ele.
E como você é de barro, você tem que se quebrar. Porque o vaso de barro, ele se quebra, né? Ele profetiza, transmite o recado de Deus, depois ele se quebra. Olha lá na Bíblia. Se no poder de Deus, e quem tem interesse realmente que o poder de Deus esteja atuando, ele sai de cena, irmão. Você quer que o poder de Deus atue através de você, saia de cena. Jesus Cristo disse assim, você tem que aprender, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, nega o teu eu, o maior problema seu é o teu próprio eu. Negue-se, toma a sua cruz e me siga. Jesus falava de renúncia, de desprendimento. Paulo entendia isso, ele diz, eu não vou ser ousado, não vou dizer coisa alguma que Jesus Cristo por mim não tenha feito, eu não quero inventar nada. Eu quero falar sobre o que eu vivo. Tem muita gente falando, irmãos, mas não vive o que fala. Muita gente pregando, mas não vive o que prega. Está cheio disso hoje em muitas igrejas por aí. E segundo as profecias bíblicas, vai aumentar. Porque a Bíblia diz que surgirão falsos cristos, falsos ungidos. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, ele diz que Satanás se transforma em anjo de luz, quanto mais os ministros dele se transformam em ministros de justiça, igualzinho, é igual. Você olha assim, é um ministro de justiça, mas a Bíblia está dizendo, não, é ministro dele que se transforma em anjo de luz. Mas isso é o engano. Paulo diz, é pelo poder de sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Se existe algum poder, vem do Espírito de Deus. E é assim que eu tenho pregado o Evangelho. Algumas pessoas que passam a vida inteira e não entendem o que Paulo estava dizendo. Se vocês estivessem na carne, não, mas vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, ele diz. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, então vocês estão no Espírito. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí você já começa a pensar sobre o Espírito Santo e o Espírito de Cristo. Paulo está falando que o Espírito Santo, este Espírito Santo, ele é o Espírito de Cristo. Como é que você pode entender isso? Pense no seguinte, eu falava com você sobre os fundamentos da história cristã. Quando você começa a ler as histórias bíblicas, você vai encontrar alguns fundamentos. E eu diria que a ação do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo é um dos maiores fundamentos da história cristã. Se você não entender isso, como é que você vai acreditar no que Paulo está explicando sobre a salvação, sobre fruto do Espírito, sobre o Espírito Santo, sobre dons espirituais? Ele que vem regulamentando essas coisas todas. É um dos principais fundamentos. Nós temos que entender que quando a gente começa a olhar para a vida de Paulo, aí nós temos condições de viver essa fé. Por que você pode dizer nessa noite para mim assim, olha, eu tenho fé? No que você está colocando a sua fé? No que você lê, nas Sagradas Escrituras, na história da vida de Jesus, o que Jesus falava, na história da vida de Paulo, o que Paulo ensinava. É aqui que você coloca a sua fé. Mas aí vem o desafio, você tem que viver essa fé. E como você pode vivenciar essa fé e dimensionar a sua própria pessoa e dizer, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou povo de Deus? Como?
Você é discípulo de Jesus? Eu tenho que fazer a pergunta, irmãos, porque é assim que nós refletimos sobre o estudo que nós estamos fazendo. Você é discípulo de Jesus? Você responde, eu sou. Discípulo quer dizer aprendiz. Então você mesmo dimensiona a sua vida e mede o seu próprio viver, e você entende, pelo conhecimento que você tem, da história que a Bíblia apresenta, que você deve ser identificado como um discípulo de Jesus, como um cristão, como povo de Deus. E como eu dizia para você, a marca distintiva é a presença do Espírito de Deus. Este Espírito de Deus, ele nos faz compreender a salvação que nós recebemos. Alguém pode chegar para você e dizer assim, mas por que você fica dizendo que você é salvo? Fica dizendo que você é salvo, você não é melhor do que ninguém, você é que nem eu, comedor de arroz e feijão. Só porque você vai naquela igreja, você já acha que você é salvo, que você é melhor, mas então você não tem direito de dizer que é salvo? Você entende que o mundo precisa saber, precisa conhecer, que só existe um caminho para ir até Deus? Eles estão buscando ir até Deus através de vários senhores, várias senhoras, vários caminhos, mas só tem um caminho para ir até Deus. E se você não for um discípulo de Jesus, você não vai entrar nesse assunto não, meu irmão, minha irmã. Você não vai entrar nesse assunto. Fala, eu não vou discutir religião, eu não vou... Você não é discípulo, meu irmão. Você já está meio que nem Pedro lá, encostado. Não sei se... Eu não vou dizer nada, não. Vou ficar quieto. Mas o verdadeiro discípulo, ele não só vive, mas ele não deixa de indicar o caminho. Jamais. Eu preciso dizer para você que só tem um caminho para ir até Deus. Com muita educação. A Bíblia diz, vós sois embaixadores. Aquele Espírito que se movia sobre as águas, ele se move em você. Ele não te deixa ficar estagnado. Ele fala. O povo de Deus é militante. Aí ele vai viver essa experiência, uma experiência que eu posso até chamar de experiência humana. Será que você pode ter essa experiência de conhecer o Espírito Santo de Deus? E você ter o Espírito de Cristo em você? Mas como é que eu posso ter o Espírito de Cristo em mim? Quando você tem o Espírito Santo em você, você tem o Espírito de Cristo. E esse Espírito de Cristo, ele opera em você essa salvação que você recebeu. Esse caráter que todo cristão tem que ter, só o cristão tem esse caráter cristão. É o Espírito de Cristo que opera. Essa submissão a Jesus, Jesus, tu és o meu Senhor. Só o Espírito de Cristo que opera. Paulo, pelo Espírito Santo, ele é usado por Deus para dizer que todo crente tem uma marca distintiva. Ele diz, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia. Toda pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo, ele tem dúvida se ele vai entrar no céu, se ele não vai. Tem muito medo de morrer. Ah, irmão, mas então eu não posso ter medo da morte? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem um medinho e uma coisa, mas esse medo excessivo tem alguma coisa errada. Bom, talvez a gente discorde nisso, mas não tem problema nenhum. Ele coloca nos nossos corações. Coração fala da inteligência, do sentimento e da vontade.
Coração fala da minha imaginação, da minha memória, da minha razão, dos meus desejos, fala dos meus sentimentos, dos meus sentidos que estão ligados à mente. Isso é coração na Bíblia. E o Espírito de Deus, ele vem para o nosso coração, ele vem na sua mente, na sua imaginação, na sua memória, na sua razão, nos seus sentimentos, nos teus desejos. Em você como um todo, o Espírito de Deus, ele penetra, e se você permitir, ele domina, sem forçar, e ele guia, ele dirige, ele te instrui, ele sempre glorifica o Senhor Jesus, porque ele recebe daquilo que é do Senhor Jesus, ele é o Espírito de Cristo, nessa hora aí. E tenha então muito cuidado com esse espírito que você recebeu, diz Paulo, porque você pode entristecê-lo. Você foi selado por este espírito para o dia final, o dia que você vai ser redimido. Porque enquanto você estiver nessa terra, você vai passar por muitas coisas. Mas o dia da redenção está chegando. E a garantia é o Espírito Santo que está dentro de você. Paulo explica que o Espírito testifica com o nosso espírito e garante para nós, nos dá certeza que nós somos filhos de Deus. O diabo, ele usa muitas pessoas e vai usar, e vai dizer, filho de Deus? Que isso, filho de Deus? O próprio Cristo, que era o filho de Deus, eles diziam que ele é filho de Maria. Os outros irmãos dele, os outros filhos de Maria, estão entre nós, como filho de Deus. Já não acreditavam em Jesus, que fazia milagres o dia inteiro. Quanto mais em você, quando você disser que você é filho de Deus. Não vão acreditar. Mas não importa se estão acreditando ou não estão. A Bíblia está dizendo que o Espírito que está em você é o Espírito excelente. Este Espírito Santo, ele testifica com seu Espírito que você é filho de Deus. E diz, você está pronto, você está preparado, você está selado. Essa é a garantia no seu coração. Irmão, irmã, não abra mão disso. Você só vai subir para o céu na vinda de Jesus se você tiver o Espírito Santo dentro de você. Sem o Espírito Santo, ninguém sobe. Será que eu poderia refletir um pouco sobre a minha vida e pensar assim, tem momentos que eu acho que o Espírito Santo não está dentro de mim, não. Não entristeçais o Espírito Santo. Quando ele se entristece, ele fica um pouquinho triste, né? Aí tem alguns pregadores que afirmam, não, jamais ele vai se retirar, jamais. Não conte com isso não, hein? Não conte com essa muleta não, hein? Não fica em cima dessa muletinha, pensando que ele nunca se retira e praticando coisas que não agradam o Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo. Mas o que eu posso fazer que, ao invés de entristecer, vai alegrar o Espírito Santo? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que Jesus sentia é o que nós temos que sentir. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A bênção apostólica. Não acabou o culto não, irmão. Aí os crentes, costumeiramente, como colocar um disco na vitrola, aí põe o disco na vitrola, aí começa lá, e a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, amém, amém. Recebeu alguma bênção? Tem que receber. Tem que não só receber, mas tem que sentir. Tem que sentir. Eu preciso do amor de Deus. Eu vou sair daqui da igreja.
Eu vou para a minha casa, eu vou para o meu trabalho, eu vou para o meu serviço, mas eu preciso do amor de Deus comigo. Eu preciso de ter comigo a graça, o favor imerecido de Jesus a cada instante. Eu não abro mão disso. Mas eu também preciso da comunhão, das consolações que só o Espírito Santo pode trazer para a minha vida. Eu preciso disso. Isso me acompanha. É como se no final de um culto, Deus estivesse falando conosco assim: está tão bom aqui, você cultuou, né? Mas olha, espera aí, hein? Seu culto continua. Seu culto não é só dentro da igreja. Seu culto é lá na rua, é na sua casa, é no seu trabalho, é no seu serviço. 24 horas por dia. Tem um texto bíblico que diz: não apaga o fogo do altar. Esse fogo não pode se apagar. Ele fica aceso de dia e de noite. O Espírito Santo de dia e de noite não te deixa. Não abra mão dele. Não entristeça o Espírito. Paulo tinha essa ação do Espírito Santo na vida dele. E isso tudo que eu estou dizendo para vocês é o que Paulo ensinava, é o que Paulo falava. Porque o Espírito agiu na vida dele. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo. A Bíblia não está falando sobre aquela poupancinha que você tem lá não, viu? Tem uma poupança lá guardada, lá não é isso não. Que bom depósito que é esse? Ajunteis tesouro, disse Jesus, na terra. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, consome e corrói. Você entende isso? Não quer dizer que você não vai administrar bem o seu dinheiro, ter poupança, não é isso. Mas ajuntai tesouro no céu. E Jesus, ele teve que chamar a atenção de um jovem rico que insistia muito com ele, insistiu. Já que ele insistiu muito, então Jesus disse: eu vou falar, só que eu vou falar a verdade. Jesus disse: vai, vende tudo que você tem e dá tudo para os pobres. Se fosse só vender e guardar o dinheiro, não, mas vender e dar tudo para os pobres. E Jesus disse: depois vem e me segue. Aí você vai começar a juntar um tesouro lá onde você não tem.